Oi pessoal, tudo bem? Galera, para dar mais agilidade no andamento aqui do nosso conteúdo, eu resolvi gravar essa videoaula que eu acho que fica mais interessante. Vocês vão conseguir acompanhar o conteúdo sem muita dificuldade, tá legal? Então, começando aqui, na nossa última aula lá pelo Meet, a gente falou um pouquinho sobre a questão das grandezas, as grandezas e suas unidades. Então, logo em seguida, o conteúdo seguinte, a gente viu um pouquinho lá de notação científica, que foi aquela relação que existe entre a matemática e a física, tá? Então, eu acho que eu passei 2 ou 3 exemplos para vocês, e nessa aula de hoje eu vou seguir, refazer aqueles 2 ou 3 exemplos que eu passei para vocês, e vamos ver outros exemplos, para vocês verem como é que faz, como é que funciona, e logo em seguida vai ter uma atividade para vocês lá do Google Sala de Aula, tá legal? Então, bora começando aqui, Notação científica, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual a configuração dela, qual a imagem dela. Então, inicialmente, a gente vai utilizar a notação científica quando nós temos um número muito grande, tá? Ou um número muito pequenininho. Então, fica escrito aquela coisa bem grandona, aquela coisa enorme. Então, a notação científica ela vem para ajudar. Então, para você não ficar escrevendo aquele monte de números, aquele número extremamente grande, você vai lá e converte em notação científica, tá? Vai ficar o mesmo número, o mesmo valor, só que escrito de uma maneira diferente. Então, a imagem, a configuração de uma notação científica, ela sempre vai ter essa característica aqui, Ela sempre vai ter um algarismo significativo, ou seja, qualquer número que seja diferente de 0, uma vírgula, tá? E no máximo 2 números aqui depois da vírgula. Então isso daqui sempre vai existir vezes, tá? A minha base 10 e um expoente aqui em cima que pode ser tanto positivo quanto negativo. Vai depender de quem? Vai depender do valor do meu número. Se ele for maior do que 1, esse expoente aqui em cima ele vai ficar positivo. Se ele for menor do que 1, esse expoente ele vai ficar negativo. Ou melhor, para onde é que a vírgula vai andar? Vou mostrar aqui para vocês, mas quando a gente for ver os exemplos vai ficar mais fácil. Deixa eu só colocar aqui que fica fácil de entender, tá? Se a vírgula ela caminhar nesse sentido aqui, o meu expoente aqui em cima, ele vai ser positivo. Mas se a vírgula caminhar no sentido aqui da direita, esse expoente ele vai ficar com um valor negativo. Vamos aplicar no exemplo que fica fácil da gente entender. Esse exemplo aqui da letra A, eu tenho esse valor aí, eu tenho esse monte de zeros aqui, e para facilitar o cálculo, para facilitar minhas contas, eu converto ele em notação científica. Então, como é que eu converto isso daqui em notação científica? Primeira coisa que eu preciso saber. Notação científica vai ter vírgula. Aqui, eu estou observando que eu não estou vendo nenhum zero. Nenhum desses números aqui, Não estou vendo nenhuma vírgula, Zeros tem muito, não estou vendo vírgula, desculpa. Mas, quando eu enxergo esses números aqui, eu observo o quê? Eu observo que são números inteiros. Então, a vírgula ela vai existir sim, só que ela vai existir de uma maneira subentendida. E ela vai existir aonde? Na última casa decimal. Então, para colocar esse valor em notação científica, eu tenho que puxar essa vírgula que está subentendida aqui na última casa decimal e colocar ela na frente do primeiro algarismo significativo, do primeiro número aqui diferente de 0, tá? Então, esse número aqui em notação científica, ele vai ficar assim, 3,8, tá? São 2 números, Então, eu vou colocar aqui 3,80 vezes 10 elevado aqui a um determinado expoente. Esse expoente aí, ele vai ser o quê? Ele vai ser o número de casas decimais que a minha vírgula vai andar, vai ter que saltar até chegar aqui. Então, se ela está aqui, ela vai andar 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a minha vírgula andou 8 casas decimais. O meu expoente aqui em cima vai ser um expoente 8. Positivo ou negativo? É só olhar, ó, a vírgula andou para a esquerda. E quando ela anda para a esquerda, aqui em cima fica positivo. Converti esse valor aqui em notação científica. Tenho isso daqui, ó, 3,80 vezes 10 a 8 metros, tá? Uma observação aí é isso daqui, ó. 3,80. Geralmente, quando vem algum zero assim, o que é que acontece muito, principalmente nos livros? Ele despreza. Então, esse valor aqui também ele pode ser simplesmente 3,8 vezes 10 a 8 metros. É o mesmo valor, é a mesma representação, tá? Qualquer um dos três aqui é o mesmo número, tá legal? Só para economizar espaço, deixa eu tirar esse valor daqui que vocês já sabem como é que faz. Ó, essa letra B aqui, como é que eu converto esse valor aqui em notação científica? O procedimento é o mesmo. Tem vírgula? Não, é um número inteiro. Então, quer que eu entenda de um número inteiro, que a vírgula fica subentendida que existe aqui, na última casa. E para botar em notação, eu tenho que trazer ela para frente do primeiro número que seja diferente de zero. Então, isso daqui em notação científica vai ficar como? 3, ó, 2 casas depois dela. Então, eu tenho 0, 0, tá? 3,00 vezes 10 elevado a um expoente. Qual vai ser esse expoente? O número de casas que a minha vírgula vai andar, né? Vai sair daqui até chegar aqui. Quantas casas ela vai andar? Então, 1, 3, 6, 9. Então, eu tenho 3,00 vezes 10 a 9 metros, tá? Por segundo. Preste atenção para ver se realmente esse 9 ele vai ficar positivo. A vírgula andou para a esquerda, então esse 9 aqui realmente vai ficar positivo. Tá legal? Ó, sim, a mesma observação que eu tinha colocado aqui, ó. São 2 zeros. Então isso daqui pode vir também, tá? Pode ficar também como? Simplesmente só o 3. 3 vezes 10 a 9 metros por segundo. Qualquer uma das duas formas que vocês utilizarem vai estar correta, tá? Bora lá para a letra C, ó. O que é que nós temos aqui? Mesma coisa, mesmo procedimento. Número inteiro, sem vírgula, subentende-se que ela esteja na última casa. E para converter em notação, eu tenho que fazer ela sair daqui e vir para a frente do primeiro número que seja diferente de 0. Então, ela vem para a frente do 1. Então, fica 1,49 vezes 10 elevado a quantas casas ele vai andar. Então, andou 3, 6, 7, 8. 1,49 vezes 10 elevado a 8 metros. Tá certo? É basicamente isso daqui, ó. O procedimento é extremamente simples. Olha nesse caso aqui, ó. Isso daqui é o valor aproximado da massa da Terra. Então, quanto que dá isso daqui? Qual o valor expresso em notação científica? Então, isso daqui vai ficar o quê? 5,98 vezes 10. Não é isso? 5,98. Por quê? A vírgula provavelmente não. Com certeza está aqui. E ela vai vir para a frente do primeiro número diferente de 0, que vai ser 5. Então, quantas casas ela vai rodar? Até chegar aqui. Vamos contar.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Olha como fica fácil. Imagina aí você fazendo uma conta lá no seu caderno, utilizando esse númerozão aqui grandão. Aí imagina que você precise reescrever ele algumas vezes. Então você ia gastar tempo e espaço, né? Então para economizar tempo e espaço, eu posso simplesmente fazer o quê? Expressar o mesmo valor utilizando em notação científica, né? É o mesmo número, é o mesmo valor, só que escrito de duas maneiras diferentes, tá certo? Ó, até agora eu mostrei para vocês números maiores do que 1 e números muito grandes. E quando é o contrário, quando é um número menor do que 1, como aqui no caso da letra E, ó, isso daqui é o diâmetro, né? Acho que é o diâmetro, não, é o raio de um átomo de hidrogênio, tá? Então, como é que eu faço para colocar esse número aqui em notação científica? O procedimento é basicamente o mesmo, que é o quê? Ter o número diferente de 0, uma vírgula, no máximo 2 casas depois dela e a minha base 10. Como é que eu converto isso daí? Mesma coisa. A diferença é o quê? Aqui não tinha vírgula, ó, era um número inteiro. A vírgula estava lá na última casa decimal. Aqui ela já tem vírgula, ó. E ela está onde? Ela está aqui, no começo. Então eu vou tirar ela daqui e fazer ela andar até, né, chegar depois do 5. Por quê? Eu preciso de um número diferente de 0, tá? E depois a vírgula. Então a vírgula vai ter que estar depois do 5. Então isso daqui em notação científica vai ficar o quê? 5, ó, como não tem nada depois, pode ser o quê? 5,00 vezes 10. 10 elevado a quanto? Aí, ó. Preste atenção agora que você vai contar assim, ó. Ela já tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 5,00 vezes 10 a 11, tá? Mas preste atenção que a vírgula agora, ó, ela caminhou para a direita. Quando ela vai no sentido da direita, aqui em cima vai ficar como? Vai ficar negativo, tá? Então, eu tenho esse valor aqui. Como eu mostrei para vocês, ó, como tem 00 depois, isso daqui pode ser simplesmente o quê? 5 vezes 10 a menos 11 metros, tá? Qualquer uma das duas formas vai estar correta. Ó, só para a gente finalizar, eu vou passar 2 exemplos aqui, porque até agora a gente viu aqui, ó, 3 números diferentes de zeros. Mas se tivesse muitos números, como era que ficaria? Por exemplo, ó, deixa eu colocar um exemplo aqui hipotético. Ó, como era que você ia converter esse valor aqui em notação científica? O procedimento adotado vai ser o mesmo. É um número inteiro, a vírgula vai existir aqui e eu vou ter que puxar ela para cá. Então isso daqui vai ficar 2,49, tá? Os outros números depois, ó, existe uma regrinha de arredondamento, mas eu vou passar para vocês depois. Os outros números que vão vir aqui depois, ó, você pode fazer o quê? Você vai desprezar, tá? Você não vai levar eles em consideração. Olha só para os dois que vêm depois, vezes a minha base 10, elevado a quanto? Elevado ao número de vezes que a minha vírgula vai andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 positivo ou negativo? 9 positivo, ó. Ela andou no sentido da esquerda. Tá legal? Deixa eu botar outro exemplo aqui de um número. Deixa eu botar outro exemplo aqui de um número
um número pequeno também para vocês. Pode surgir como dúvida lá na hora de estar fazendo o exercício. Então imagina que você tem isso daqui, ó. Ó, número pequenininho. Como é que eu converto isso daí para notação? Mesma coisa. Já tem vírgula, eu vou ter que fazer ela vir para frente do primeiro número diferente de 0. Então isso daí vai ficar 3,25 vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10 elevado ao número de casas decimal que a minha vírgula andou, saindo daqui até chegar na frente do 3. Então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas ela foi para onde, ó? Ela caminhou para a direita, então é negativo, tá certo? E os outros números depois do 25, ó, eu faço o quê? Eu desprezo, tá certo? Eu esqueço eles. Eu quero, no máximo, o sentido da notação científica é sempre no máximo 2 números depois da vírgula, tá legal? Ó, vai lá, tenta fazer os exercícios que eu deixei para vocês lá no Google Sala de Aula e quando for na nossa próxima aula online, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, a gente esclarece, tá legal? Até lá!